Perseverança. Comentários. Otávio Rosa. Particularmente não acredito que alguém possa perder sua salvação por não estar ligado a uma denominação. Baseando na palavra do Senhor, João 10:28 a 29:30, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, e se eu disser que uma pessoa perdeu a salvação por não mais frequentar um templo religioso, estarei contradizendo meu Senhor Jesus Cristo. Embora nesse estudo gostaria de compartilhar sobre a perseverança, e não poderia deixar de enfatizar esse assunto. Um dia desse, navegando nas redes sociais, me deparei com uma postagem de uma irmã em Cristo, no qual batizamos na mesma época. Nesta postagem ela fazia reverência a outros deuses. Confesso que fiquei num misto de frustração, decepção e preocupação, de modo que fui em busca na palavra do Senhor paz para meu espírito, pois havia ficado perturbado com aquela publicação. Quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, perseverança. Hebreus 10:23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Perseverança significa, 1 grau, sublinhando ser constante e dar continuidade no amor no qual Cristo nos amou, entregando nossas vidas em prol dos nossos semelhantes, assim como Cristo Jesus fez por nós, ensinando a palavra do nosso Senhor, compartilhando nossas experiências nesta jornada para que aqueles que são dele sejam alcançados e o recebam. Porque essa foi a ordenança do Senhor para conosco. Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 2 graus, sublinhado permanecer ao lado do Senhor Jesus Cristo, lembrando-nos que qualquer coisa que enfrentamos nada pode chegar perto do que Cristo passou por nós. Nós por merecimento outrora éramos dignos de quaisquer açoites que recebêssemos, pois pecamos contra o Senhor, mas Deus é perfeito e mesmo assim negou a si mesmo por toda a humanidade. Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. 3 graus, sublinhado conservar. Uma das coisas milenar no mundo é a conservação, uma maneira de guardar, proteger, prolongar ou manter. Nossa fé em Cristo Jesus tem que ser de igual modo. Apesar de em Cristo sermos salvos, precisamos conservá-lo igualmente quando ao Senhor aceitamos como Senhor e Salvador, não permitindo-nos apegar às paixões desse mundo, pois o amor às coisas do mundo afasta o Espírito Santo de nossas vidas. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. 4 graus, sublinhado continuar. Aqueles que aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador têm que ter uma certeza: é necessário continuar no caminho do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, praticando conforme o Espírito Santo abrar o seu entendimento, não é pegando a doutrina de homens e sim ao que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe diz. Não estou dizendo que deve ir atrás de revelações e sim em busca de conhecimento. 5 graus, sublinhado ficar. Pode um recém-nascido ficar longe de sua mãe? Assim somos nós, não importa quanto tempo tenhamos desde a nossa conversão, sempre iremos precisar do Senhor para caminhar, alimentar e até mesmo falar. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Na Bíblia encontraremos diversas passagens que nos revelam sobre perseverança. Josué, Ana, Davi, Jeremias, Neemias e Paulo são apenas alguns exemplos de pessoas que foram perseverantes no Senhor, e assim receberam seu galardão conforme suas obras. O apóstolo Paulo, mesmo recebendo do Senhor a revelação de que seria morto caso fosse para Jerusalém, não temeu, pois desejava falar do amor de Deus em Cristo Jesus para o imperador de Roma. É bem verdade que nós crentes em Cristo Jesus enfrentamos diariamente circunstâncias adversas, mas aqueles que ainda não conhecem a divindade de Jesus Cristo, aceitando-o como seu Senhor e Salvador pessoal, não é diferente. O problema está ligado à maneira com que nos foi ensinado o Evangelho de Cristo: prosperidade, cura, saúde, riquezas, luxúrias, positividade e até mesmo vingança por parte de Deus em nosso favor. Amizade com o mundo inteiro ou no mínimo não ter amizade são alguns dos exemplos que vemos em algumas denominações. Tem aquelas mais radicais que não permitem sua membresia relacionar com ninguém que não seja de sua denominação, os chamados exclusivistas.
por causa dos ensinamentos errados que recebeu quando frequentava um templo religioso. Hoje essa minha amiga, assim como sua família, não congrega no nome do Senhor Jesus Cristo, por discordância banal e egocêntricas, brigas com a esposa do pastor por causa de bons espirituais, materialismo. Quando nosso foco é o Evangelho de Cristo, ela se voltou para o mundo. Mas tem aqueles que resolveram abrir praça o templo religioso, fazendo do Evangelho sua profissão de vida. Lamentavelmente esses pastores têm sua parcela de culpa, não pelo desentendimento e sim por ter ensinado de maneira equivocada o Evangelho de Cristo, produzindo cristãos fracos que se voltam para paixões terrenas na primeira negatividade que encontrar no caminho, burlam os ensinamentos de Jesus para ter templos lotados e rentáveis. Outrora caminha com o Senhor Jesus Cristo pode ser comparada como sua carreira profissional. Haverá pessoas preocupadas com você tanto no sentido positivo, como também negativo. Cabe somente a você definir os rumos profissionais que irá seguir. Certa vez fui contratado por uma empresa no ramo do restaurante, para cobrir férias de funcionário. Quando cheguei nesse local ouvi diversos relatos da insatisfação dele com a empresa e o seu desejo de sair. Faz 12 anos que prestei serviços para essa empresa e ele ainda continua trabalhando lá, totalizando quase 30 anos. Como seguidor de Jesus Cristo, tenho que aprender a caminhar na dependência do Espírito Santo, procurando diariamente alimentar minha fé com leituras bíblicas que visam somente minha convivência com Deus, sem reduzir a grandeza do amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo te mostrar dentro da palavra algo que seu pastor esteja fazendo errado, ore por ele, tenta mostrar para ele o equívoco que está cometendo e mesmo assim ele se mostrar irredutível, o Espírito Santo lhe dará discernimento para como agir. O que não podemos fazer é deixar de congregar no nome do Senhor Jesus Cristo. João 10:25 a 26 Respondeu-lhes Jesus: Eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Portanto, e se abandonar a fé por causa de homens e seus desmazelos com a obra do Senhor Jesus Cristo, que é anunciar o Evangelho a toda criatura, você corre um sério risco de não ser ovelhas do Senhor Jesus Cristo, como ele havia revelado àqueles religiosos presentes nos seus ensinamentos, mas se sente falta daquela comunhão com Deus através do Espírito Santo. Busca do Senhor, ele é fiel e te mostrará como agir. Siga nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. O nosso site é otaviorosa1998.wordpress.com.